Vamos juntos à palavra, estão prontos? Sim? Bora aí. Vamos ler 3 textos, eles vão estar a passar ali, talvez eles depois consigam ali pôr, senão não tem, é tranquilo. Mateus 28, 19 e 20. Hoje nós vamos falar sobre ganda branca, Joana. Fogo. Vamos falar... Ok, vamos falar sobre o terceiro valor insubstituível da nossa casa. Alguém se lembra quais são os outros? Nós teremos 3 grandes pilares onde nós nos estamos seguros. O primeiro é qual? Honrar a Deus. Temos a cábula lá atrás. Bora. O segundo é servir juntos. E o terceiro é o que nós vamos falar hoje, é alcançar outros. Ok? Igreja para Todos existe para isso. Para nós honrarmos a Deus com tudo o que somos, com tudo o que há em nós. Amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Deus está acima de todas as coisas, de todas as pessoas na nossa vida. Quantos podem dizer amém esta manhã? Deus tem que estar acima. Se Deus deixar de estar acima, então alguma outra coisa, algum outro Deus vai estar acima. E nós precisamos de cuidar do nosso coração e não deixar que nada, nem ninguém, se sobreponha à posição de Deus na nossa vida. Deus é único na nossa vida. Todos os dias. Ao domingo. Ao domingo. Ao domingo Deus é único na nossa vida. Pelo menos de manhã. E à segunda. E à terça, à quarta, à quinta, à sexta. Tudo o que fazemos, como trabalhamos, como falamos, como agimos, como conduzimos. Tudo tem que de alguma maneira tornar visível que nós honramos a Deus. Pergunto, fácil ou difícil? Difícil. Mas é possível? É possível. É o nosso desejo. A Bíblia diz que Deus satisfaz os desejos do nosso coração. Ele efetua em nós tanto o querer como o efetuar. Se nós queremos honrar a Deus, por muito que o inimigo procure atrapalhar-nos, Deus sempre irá guardar-nos, proteger-nos e ajudar-nos a cumprir o desejo do nosso coração, que é honrá-lo. Se nós honrarmos a Deus de forma solitária, isso não vai acontecer. Nós não conseguimos honrar a Deus apenas só nós, a não ser que vivamos numa ilha deserta. Então nós chegamos a uma segunda conclusão, e é isso que a Bíblia nos traz. A Bíblia é um livro de relacionamentos. Sim? Sim, claro que sim. Não me dissessem que não é assim. A Bíblia é um livro de relacionamentos. E a Bíblia deixa isso claro. Quando Deus criou Adão para que Adão honrasse a Deus. Mas não criou Adão para que o honrasse sozinho. Teria sido mais fácil. Os homens podem dizer amém. Sem as mulheres por perto. As coisas às vezes correm mal. Não. Deus criou Adão para que Adão honrasse a Deus no jardim que o próprio Deus plantou. Mas Deus criou para ele porque Adão não era capaz de dar conta do recado sozinho. Qual recado? Cuidar do jardim. O que era cuidar do jardim? Honrar a Deus. Adão iria honrar a Deus cuidando do jardim, mas Adão não era capaz de cuidar do jardim sozinho. Ou seja, Adão não era capaz de honrar a Deus sozinho. Adão precisava de alguém que o ajudasse a honrar a Deus, o completasse no serviço. A gente tem que servir a Deus, a gente tem que pôr. Isto é para pôr direito, está direito. Não, mas se não vais pôr aquilo direito para honrar a Deus, deixa estar torto. Porque se calhar torto, sem ninguém mexer, está a honrar a Deus. E se tu lhe vais meter a tua mão suja, porque estás chateado, não te apetece fazer nada, e vais tocar naquilo com desonra, com tristeza, então tu já estragaste alguma coisa que podia ser boa. Então, o segundo grande papel da igreja, nós defendemos isso. Nós temos que servir juntos. E servir aqui não tem que ver apenas com tarefas, tem que ver com perceber que todos temos valor e valores. Todos somos únicos. Deus criou-nos de forma única. Todos temos potencial. Todos somos fantásticos. Todos somos lindos. Até eu. Todos somos lindos. Todos somos maravilhosos. E quando nós fazemos o nosso melhor e damos o melhor, já provámos isso mais do que uma vez. Alô? Quantas mulheres, ou homens, ok, não importa, sinceramente. Mas eu já ouvi isto mais as mulheres do que os homens. Mas não importa. Quantos de vocês já fizeram um prato ou são bons a fazer um prato? E alguma vez vocês não o fizeram com tanto zelo e reconheceram isso à mesa. Disseram, isto hoje não me correu tão bem. Hoje não estava com tanta paciência, fiz de qualquer maneira. Alguém sabe do que eu estou a falar, sim ou não? Como é que vocês chegaram a esse termo de comparação? Porque em algum momento vocês já o fizeram de forma melhor. Yeah. Sim ou não? Honrar a Deus tem que ver com isso. Servirmos juntos tem que ver com isso. Com perceber que aquilo que eu faço para Deus, eu faço da melhor maneira, mas não o faço sozinho, isolado. Eu faço com outros. Obrigado pelo vosso amém. Porque o princípio é o mesmo. Adão sozinho não dava conta do recado, precisou de uma Eva. E Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Nós precisamos uns dos outros para honrarmos a Deus.
Eu vou repetir, nós precisamos muito uns dos outros para honrarmos a Deus. Estou nesta casa e fechando aqui o ciclo para entrarmos no tema de hoje, nós precisamos perceber isso, nós precisamos muito uns dos outros. Eu preciso muito de vocês. Obrigado pelo vosso amém. Talvez agora será mais forte. Vocês precisam muito de mim. Pois, com certeza. Com certeza, agora. Devia ter sido ao contrário. Eu preciso muito de vocês e vocês dizem, pois, claro que precisa. Mas vocês também precisam de mim. Nós precisamos muito uns dos outros. Nós precisamos dos músicos. Mas nós precisamos dos cantores. Já podíamos cantar à capela. Antigamente cantávamos à capela. Então volto para antigamente. Apanho o comboio, que não sei que horas é, nem onde é que se apanha, e vá para lá. Se era melhor. Já não conseguimos voltar atrás. Então trazemos o atrás para o presente. Não, eu não quero. Eu quero o que temos hoje. E o que temos hoje é muito melhor do que tínhamos antes. Se eu não conseguir ver assim, então eu estou perdido no tempo. Então, nós precisamos uns dos outros. Dos dons que temos, daquilo que fazemos, como fazemos. Porque há gente aqui que pode achar que é demasiado simples. Pastor, eu só sei. Eu não sei como é que, desculpa, tratar. Estamos na boa, não é? Eu não sei como é que tu começaste a perceber que tu tinhas jeito para isto. Mas se calhar, à primeira vista, não sei, se calhar vou tentar aqui meio brincadeira, tentar adivinhar. Se calhar as primeiras vezes ele achou que não tinha jeito nenhum, que aquilo não tinha piada nenhuma, até que alguém lhe disse, ou mais do que alguém lhe disse, não, pá, isto é fantástico, man. E alguém lhe mostrou e fez termo de comparação, olha, o que eu tento fazer é isto, e de facto não tem nada a ver. E ele mostrava a obra dele, e toda a gente se calhar admirou, se calhar provavelmente ele deve ter sido dos últimos a acreditar na obra dele. É quase sempre assim, não é? Yeah. Mas a verdade é que hoje, se calhar ainda às vezes com alguma dificuldade, mas a verdade é que hoje outras pessoas admiram e são tocadas por causa disso. Então, isto é servirmos juntos. Eu percebi que aquilo que eu faço é único. Eu tenho valores, ou seja, eu tenho talentos, eu tenho coisas que posso pôr ao serviço de Deus. Eu posso não saber fazer mais nada, mas consigo pôr um tabuleiro ali em cima com o guardanapo, pôr os talheres. Ora, do lado direito é a faca, do lado esquerdo é isso. Então, a gente, ouça, vocês estão-se a rir, mas a gente não consegue. A gente está ali e há gente que é super, extremamente zelosa. Pega no tabuleiro. É só aquilo que tem para fazer. Pega no tabuleiro. Põe a faca direitinha, põe o garfo direitinho, dobra o belo do guardanapo em triângulo. Se houver copo para pôr, ainda fecha o guardanapo. Põe em forma de orquídea selvagem. Coloca lá dentro. Se for outra pessoa qualquer, eu também consigo fazer, eu também consigo pôr o tabuleiro. Da mesma maneira, provavelmente não. Se calhar tu conseguirás fazer outras coisas, mas pôr o tabuleiro com tanta amor e paixão, se calhar não. Alguém percebe do que eu estou a falar? Então tu és único, tu tens valor, tu tens capacidades. E o melhor lugar onde nós podemos pôr as nossas potencialidades ao serviço da comunidade é na igreja ou através da igreja. Eu descobri muito quem eu sou e deixem fazer aqui uma vírgula. Nas nossas últimas reuniões da tribo tem sido fantástico ouvir a malta a partilhar. E eu creio que foste tu, Débora, que estavas a falar disso. Estávamos na rua, portanto ficou uma imagem. Nós fizemos a tribo ali na rua. Yeah! E agora a fechar a loja, por favor. Ok, isto é uma private joke aqui só para nós. Então nós estávamos a fazer a tribo ali na rua, ali fora e tal, a cantar e a rir muito alto. E depois por isso o Senhor veio cá abaixo. Mas o Senhor não foi o Senhor Deus, foi outro Senhor. Que parecia quase o Senhor Deus, mas ok, brincadeira. E a Débora estava a partilhar da vida dela e estávamos a falar acerca disso. Houve coisas que descobrimos melhor em nós por causa de fazermos parte de uma igreja local. Se calhar se não estivéssemos numa igreja, nós não queríamos desenvolver. Eu hoje toco piano como ninguém. Como ninguém aqui, se calhar, não sei. Se calhar ainda não, alguém ainda não se revelou. Não? Eu sei que a malta também toca e provavelmente até tocará bem melhor que eu. Mas ok, estão lá atrás, debaixo da pedra, precisei pôr a pedra a rolar. Esta foi outra private joke. Eu estou cheio da private joke. O pessoal aí em casa que depois vai ver isto, a gente pessoalmente eu explico depois como é que a coisa funciona. Então, a verdade é que foi na igreja que descobrimos uma série de coisas acerca de nós. Há aqui mais alguém ou não? Que por fazer parte de uma igreja local, começar a servir, descobriu coisas que se não fosse assim, se calhar vocês nunca se tinham envolvido a fazê-las. É verdade, é verdade. Então, servir juntos tem que ver com isso. Aqui nesta casa ninguém fica de fora, só fica de fora quem é malandro. Quem é trafulha, pode-se dizer trafulha na igreja ou não? Pode, então há aí uns quantos. Não, aqui não, nos outros sítios. Trafulha é aquela pessoa que diz sempre que faz, mas depois não faz nada, diz que faz, mas depois faz tudo mal. E a gente diz assim, mais valia não fazer do que estar a coisa. Ou diz que aparece e depois não aparece. Aqui não há, porque aqui é a roda boa. Pois há a roda do descarnecedor, não é aqui. Então, aqui toda a gente tem lugar, mesmo aqueles que não sabem fazer muito ou quase nada, aqui é um bom lugar para aprendermos todos juntos uns com os outros. Terceiro pilar hoje. Bora aí. Mateus 28, 19 e 20. Eu acho que pus os textos aí. Se eles der para ir ajudando, ajudas-me que eu assim sou mais acelerado. Yeah? Então, Mateus 28, 19 e 20. Nós vamos ler 3 versículos chaves que têm que ver com a grande comissão dada por Jesus antes de Jesus subir ao céu. Estão comigo, igreja, ainda? Sim, eu gosto. Eu estou com vocês. Então, bora lá. Então, nós hoje vamos falar sobre isto. Alcançar outros. Ok? Com tudo o que somos, temos e fazemos. E hoje calhou mesmo aqui. Uau, luva.
serviu plenamente. Não é? Percebemos que através de qualquer coisa que Deus nos dá, nós podemos investir isso. Não apenas para ver o que é que nós ganhamos, qual é a reputação que ganhamos, mas sobretudo o que é que Deus pode fazer através de nós na vida de outras pessoas. Ok? Então, até aqui falámos sobre aquilo que pode ir acontecendo ou deve ir acontecendo internamente. Nós honramos a Deus, é uma coisa nossa, pessoal. Servirmos juntos tem muito que ver com, de facto, nós reconhecemos isso, oramos juntos, oramos uns pelos outros. Honrarmos muito também uns aos outros. Dizer, pá, não, tu és mesmo bom nisso. Pá, Miguel, tu és um grande cabeleireiro, meu. Bora lá e arranjar o cabelo desta gente toda, cai uns quantos. Olha, meu pai precisa de fazer uns caracóis. Ai, malta, ai, Paulo, mais da parte. Ainda anda de safas, caneca. Mas eu já não me safo e há outros quando já não nos safamos. Pronto, Miguel, comigo não te safas. Mas ainda inventas aqui qualquer coisa. Ok, umas extensõezinhas. Ouça, nós precisamos de honrar. Tipo, ser assim, pá, não, Joana já está no princípio da advocacia. Ela é fantástica, ela já tem uma série de contactos. Aquilo que ela não sabe, ela vai perguntar, nem que ela tenha que cavar. É ou não? Já tem ferramentas, já tem pá, já tem enxada, e quando não vai de um lado, vai do outro. É típica advogada, ela mexe, ela tem que resolver o problema para ganhar o dela, claro. Ai, malta, ouçam, temos veterinários entre nós, temos malta que é da enfermagem, precisam de mudar um penso. Alguém precisa de mudar um penso de uma ferida, precisa de ser tratado, não tem como. Há gente que se calhar não se importa das... Nós precisamos de honrar-nos e perceber isto. Não usarmos uns dos outros, mas usarmos uns aos outros. Perceber que somos família, sim? Eu tenho jeito para pouca coisa. Não, tenho jeito para algumas cenas. Aquilo que vocês precisarem. Eu não estive na casa de uns amigos e eles só pensavam a fazer obras. Eu disse, pá, chama-me para vir fazer obras. Avisa-me com tempo que eu preparo a minha vida ministerial para tirar aqui 2 ou 3 para vir partir paredes, para depois te dizer onde é que a gente passa os tubos. Pá, eu não me importo, bora para aí. A gente suja as mãos, bora. Eu não tenho problema nenhum. Se não chamarem, eu não vou lá. Depois não digo, o pastor oferece, mas não veio cá. Então ninguém me chamou. Mas pronto, tenha umas cervejinhas fresquinhas no congelador. E não, estou a brincar. Não, a gente não bebe. A pessoa não bebe. Mateus 28, 19 e 20. Vamos fazer um ar mais espiritual. Então vamos lá. Já sabem que os meus textos são um bocadinho diferentes às vezes, mas a gente consegue ler na mesma. Portanto, vão e façam discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e estarei sempre com vocês até ao fim dos tempos. Ok. Texto paralelo, mas com outras palavras, de Marcos, capítulo 16, verso 15, diz, e disse-lhes o mesmo Jesus, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Ok. Atos 1, 8. É mesmo Jesus ainda a falar antes de subir ao céu, ele disse aos discípulos, mas receberão poder quando o Espírito Santo esteja sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Então, este é o terceiro e último valor insubstituível da nossa casa, é a compreensão da nossa existência enquanto igreja no mundo e para o mundo. Ser igreja é fantástico, honrar a Deus é fantástico, saber que somos filhos de Deus é fantástico, saber que Deus conta connosco e nos chama até para cooperarmos na obra dele é fantástico, mas nós precisamos de encaixar estas duas coisas, honrar a Deus e servirmos juntos, no plano total de Deus. Porque o plano total de Deus não é só nós honrarmos a Deus. O plano total de Deus não é só nós sermos uma igreja no nosso sítio, no nosso círculo e está tudo certo. O plano de Deus é este. É isto que Jesus diz no final, antes de subir ao céu. Ele diz aos discípulos, agora que vocês já escolheram honrar a Deus, agora que vocês conseguem de alguma maneira entrosar juntos com os vossos dons e com os vossos talentos, agora vocês têm que fazer alguma coisa com isso tudo. Vocês têm que alcançar outros. E eu não sei o que é que vocês pensam sobre isso, mas vamos estar aqui a divagar só um bocadinho sobre isso rapidamente. Mas eu acho que é aqui que muitas das vezes nós, igrejas, sobretudo nos últimos anos, nos temos, desculpem a expressão, perdido. Nós não pomos em causa honrar a Deus. Na maioria das vezes nós não pomos em causa servirmos juntos, ou seja, congregar. É verdade, é um mínimo. Pessoas que às vezes desistem de congregar, sim ou não? É um mínimo. Se fosse o máximo, não estava aqui ninguém esta manhã. Sim, faltam aqui pessoas, umas que não puderam, outras estão doentes, outras estão de trabalho, ou isto ou aquilo, ou de férias. Mas a esmagadora maioria está cá. Há um irmão assim, mas eu lembro daquele irmão ou do outro que não está assim. É uma minoria que, de facto, deixa de congregar, deixa de sentir prazer, pelas mais variadas razões. Então, a verdade é que todos nós temos esta consciência. Honrar a Deus, isso não nos incomoda. Servir junto à esmagadora maioria também não. Mas alcançar outros... Perdoem a minha ousadia, mas eu estou incluído, está bem? Estou aqui, por isso o nosso sistema é tipo roda. Não é? Já perceberam isso, não é? Nós estamos tipo em roda, essa é a ideia. Então, alcançar outros parece que é alguma coisa que
de repente, porque foi de repente, porque no princípio, quando nós lemos a Bíblia em Atos, nós percebemos que era quase a pedra principal. Era alcançar outros. Eles perceberam que honrar a Deus e estarem juntos tinha como propósito fazer com que Jesus, o nome de Cristo, a mensagem de Cristo, a ação de Cristo, o poder de Cristo, chegasse a outras pessoas, fosse de forma fosse. Sim ou não? E a igreja nos últimos tempos, é só a minha leitura, e pode estar certo ou que tiver ou errada, mas ajudem-me, somos igreja para isso. Mas a minha leitura é que a igreja nos últimos anos quase que descartou isso. E nós inventámos alguns clichês. É difícil, as pessoas não querem ouvir, blá, blá, blá. Sei lá. E é verdade que algumas dessas coisas que nós encontramos para dizer, para expressar o que acontece, a verdade é que algumas delas são reais, na prática, com algumas situações. Ou com algumas pessoas, melhor assim. Mas não com todas. A verdade é que a gente, por causa de uma situação, muitas vezes, ou de uma pessoa, desculpem, situação não se aplica aqui, por causa de uma pessoa, nós às vezes deixamos outras. Alguém percebe aquilo que eu estou a dizer, sim ou não? Não é o texto que nós vamos ler, mas apenas só em sugestão para vocês depois lerem. Leiam depois, calmamente e tranquilamente em casa, a parábola que Jesus contou do semeador. Diz que um semeador saiu a semear. E a verdade é que Jesus não, quando Jesus conta a parábola, ok, Jesus é o semeador. Sim, como Jesus é o semeador, como pode ser qualquer um, desde que tenha a semente e queira sair a semear, qualquer um pode ser o semeador. Alô? Yeah. Mas o princípio que Jesus ensina é que há vários tipos de pessoas e a semente, ela aplica-se a todas as pessoas, claro está, só vai florescer num tipo de pessoa. Mas o semeador foi deixando cair semente por onde quer que passou, até que encontrou boa terra. E este tem que ser um princípio para nós, igreja. Nós não podemos semear apenas num sítio, sobretudo num sítio onde a gente sabe que não dá. E deixem-me fazer outro parênteses. Provavelmente esta tem sido a nossa maior falha, a nossa teimosia, em continuar a semear aonde nós já percebemos que não dá. Eu não estive cá, mas eu já assisti à mensagem da outra semana do pastor no Ornelas, e eu estava a ouvir. Foi muito interessante. Há coisas que nós insistimos com elas quando não temos a confiança do Espírito Santo de Deus em nós e continuamos a persistir nelas. Nós não ouvimos a voz de Deus, mas tens a certeza? Não, mas continuamos porque é aquilo que nós no fundo queremos. Não interessa se é aquilo que Deus quer, mas nós insistimos naquilo que nós queremos e depois derrapamos, gastamos energia, ficamos frustrados e por causa da nossa frustração nós frustramos o plano de Deus. Lembrem-se de uma coisa. Eu expliquei uma coisa da outra vez e quero lembrar que acho que é importante. Estes 3 pilares, porquê? Honrar Deus, servir juntos e alcançar outros. Porque eles estão ligados. E se faltar um destes pilares, toda a casa cai. Não adianta dizer que eu honro a Deus e alcanço outros. Eu não consigo estar em comunhão com os meus irmãos. Não adianta dizer que eu honro a Deus e estou em comunhão com os meus irmãos se eu não consigo alcançar outros. E jamais isso, então, é impensável eu estar em comunhão e dizer que alcanço outros, porque eu já ouvi, fazendo aqui o parênteses, já ouvi que eles são, sou missionário, eu falo de Jesus a toda a gente, mas depois eles são mentirosos, mas depois eles tratam mal a família, mas depois eles não falam com o pessoal na igreja, mas depois eles não dão oferta. Então, é impossível tu estares muito bom nuns e negligenciares os outros. E a minha mensagem, como vosso pastor nesta manhã, e eu quero isso para a minha vida, ajudem-me, eu quero ajudar-vos, e incentivar-nos uns aos outros, é que nós precisamos de ter os 3 em pé de igualdade. Eu gostava que nós entendêssemos isso. Não, Daniel, honrar a Deus tem que estar mais acima. É impensável. Tu não consegues honrar a Deus acima, muito, muito lá em cima, se tu não consegues puxar para cima os outros que são teus irmãos na fé. Isso não faltava-me agora aqui um braço, não era? E agora surgiu-me um braço das costas. Aí vocês até ficam... Pof! Não, foi giro agora esta. Eu de vez em quando tenho cada uma. Corta isso, faz favor. Então, se eu levanto a honrar a Deus, eu preciso levantar... Eu levanto a honrar a Deus na medida em que eu levanto os meus irmãos na fé. Mas tem um braço, Ângela. Estás a olhar para mim, estás-me a ver aflito. Como é que eu vou sair desta e não me arranjas ajuda, não é? Mas eu preciso de levantar... Presta-me o teu braço. Anda aí, Joana, anda aqui. Aparece na filmagem, anda lá. Mas tem que ser rápido, sou doutora. É mesmo doutora, é mesmo tipo, deixa-me pensar bem no que é que vou fazer, é só levantar o braço. Mas eu tenho que levantar em pé de igualdade, alcançar outros. Se eu baixar um deles, alguma coisa está errada. Sempre que eu baixo um deles, todos os outros vêm por aí abaixo. Eles caminham juntos. Consegues fazer comigo? Só palmas, ela já tirou o casaco e tudo. Ela pensa que vai fazer muita coisa, é só mesmo fazer isto. Bora lá. A nossa vida cristã tem que acompanhar a honra a Deus, servir juntos e alcançar outros. No dia em que eu baixar um, eu posso não ter consciência disso, mas o que aconteceu na verdade foi que eu baixei. Salve a Joana. Obrigado, Joana. Então, os 3 têm que acompanhar.
Nós podemos não ter essa consciência espiritual, mas a verdade é que quando eu não alcanço outros, e eu quero nesta manhã trazer essa advertência, se eu não estou a orar por outras pessoas, se eu não estou a levar o Evangelho e levar o Evangelho a outras pessoas, não é apenas e só chegar ao pé de alguém que eu conheço ou que eu não conheço, sabes, olha, Deus ama-te, Jesus morreu por ti. Não precisas fazer isso, se calhar apenas um telefonema e diz, olha, como é que tu estás? Olha, ouvi dizer, ou tu outra vez contaste neste problema. Olha, testemunho pessoal, pode ser. Uma das formas como muitas vezes eu consigo chegar ao coração de pessoas que não vêm à igreja, desviados ou gente que nunca vem à igreja, é fazer um esforço. E se eu não consigo guardar na mente, eu escrevo. Fazer um esforço de me lembrar algum problema que a pessoa passou, ou alguém me comentou, ou a própria pessoa me contou. E ao fim de algum tempo, ter apenas o cuidado de dizer assim, olha, aquele problema já está resolvido. Eu não convidei para vir à igreja. Eu não disse, Deus ama-te. Mas eu fiz tudo isto numa só pergunta. Como é que está o teu problema? Nós precisamos de levar para cima a alcançar outros. Se há razão pela qual a igreja ainda aqui está, pessoal, não é para nós afinarmos melhor os nossos instrumentos, não é para nós tentarmos criar novas músicas de louvor e adoração. Nós não estamos cá para que o pastor continue a trazer mensagens poderosas. Um dia nós vamos estar diante daquele que é a palavra por excelência. A gente não vai precisar de mais palavra. Alguém precisa... Não estou a desprezar este momento, senão estaria-me a desprezar a mim em primeiro lugar e isso seria ridículo. Mas a igreja não está cá por causa dos grandes estudos para termos as nossas sinagogas onde nós vamos desenvolvendo. Ok, eu identifico mais com este pastor, identifico mais com o outro. Porque é nisto que a igreja se tornou. Aliás, o crescimento da igreja nos últimos anos é isto. É gente que se identifica mais com... Gente, qual gente? Gente que já é crente. Gente que agora de repente acha que aquele pastor tem uma revelação diferente. Não, de facto, eu curto muito... Desculpem as expressões, mas é assim que o pessoal fala. Eu curto muito mais agora aquele tipo de som que eles têm naquela igreja, então eu vou começar a assistir ali. Depois o outro porque o outro prega, o outro porque faz bué de milagres. Há pessoas que fazem muitos milagres e há pessoas que fazem bué de milagres, que são mais ainda. Vocês não perceberam a piada, ok. E de repente a gente, não, ouçam, mas é verdade. E eu não estou a criticar nada nem ninguém. Quem me conhece sabe isso, eu não vivo disso. Mas acho que é bom a gente pôr os pontos nos is. É um facto, a igreja não está cá por causa disso. A igreja não está cá para ver qual é, pá, não, esta igreja não é má, as cadeiras não são más, mas eu já ouvi a outra que tem umas cadeiras melhor, mais com... A igreja não está cá por causa disso, a igreja está cá precisamente há uns meses largos atrás, nós pregamos aqui sobre desconforto. Deus chamou-nos para o desconfortável, e o desconfortável passa não só por aquilo que Deus nos faz passar a nós, mas por causa daquilo que Deus nos prepara para nós agora fazermos na vida de outras pessoas. A igreja está cá por causa daqueles que ainda não são igreja. E vou dizê-lo outra vez até ouvir um amém como deve ser. A igreja está cá por causa daqueles que ainda não são igreja. A igreja está cá por causa daqueles que ainda não são igreja. Nós só cantamos desta maneira. Em primeiro lugar, por causa de Deus. Segundo, por causa daqueles que ainda não são igreja. Eu quero dizer-vos isso, e malta que faz parte do staff da nossa casa, sabe que volta e meia, se calhar não tantas como devia, mas volta e meia eu digo isso. Nós estamos a servir hoje, somos 100, mas nós temos que estar a servir como se já fôssemos 500. E vocês sabem, o pessoal que está aqui que coopera aí na obra, vocês sabem que é verdade. Nós, eu também estou, nós descuidamos imenso isso. Porque a gente só conta sempre com os 100. Bem, e dos 100 se calhar faltam uns quantos, se calhar somos 80. Então nós vamos reduzindo a nossa mente sempre o número. E não apenas estou a falar de número, estou a falar de pessoas. Ou seja, nós não conseguimos sonhar com aquilo que Deus sonha. Nós não conseguimos ver aquilo que Deus vê na palavra. E Jesus disse na sua palavra para os seus discípulos. E hoje nós somos os discípulos. Olhem para os campos. E sabe qual é a segunda expressão que ele... A primeira é olhem para os campos. Sabem qual é a segunda expressão? Eu não vos estou a dar a referência, não é importante agora. A ceifa é o quê? A ceifa não está pronta. A segunda expressão é a seara... Não percebi. A seara é grande. Nós é que pensamos pequeno demais. Quando Jesus olhou para a seara, para as oportunidades, Jesus viu alguma coisa grande. Ou seja, não dá de um lado, vai dar do outro, não vai dar em cima, dá em baixo, não dá da esquerda, dá da direita, porque a seara é grande. O que falta são... Agora, neste contexto, o que são os ceifeiros? Gente que acredita que a seara é grande, que a seara dá para todos. Nós precisamos é de investir na seara. E voltar à primeira expressão é levantem os olhos e olhem para... Nós precisamos, igreja, nestes dias levantar os nossos olhos. E não é apenas para pô-los em Jesus. É levantar os olhos e olhar para o campo. Para olhar à nossa volta. Para olhar para os nossos amigos. Para olhar para os nossos vizinhos. Para olhar para as pessoas que estão aqui à nossa volta. O que é que lhes falta? Um dia Jesus, um homem veio ter com ele
aflito, à procura de salvação. E era alguém que era religioso, era alguém que sabia muito mais do que muitos de nós que aqui estamos. O conhecimento não salvou, não lhe tirou o stress, a impaciência no coração de como é que estava a relação dele com Deus. E vai e prostrou-se diante de Jesus e disse: Mestre, o que é que eu hei de fazer para ter a vida eterna? E Jesus disse: olha, amigo, vai vendo tudo o que tens. Mas antes Jesus disse o que é que ele disse: falta-te uma coisa. Nós precisamos de ter os olhos abertos para olhar à nossa volta. E mais do que ver o que é que está a mais, nós precisamos ver o que é que falta. Esta foi profunda. Vocês não tomam notas, vocês não façam nada hoje. Vocês hoje estão, está tudo na praia, está tudo a curtir a cena. Deixa eu ver o que é que ele vai dizer. Não tomem notas. A gente anda, eu gasto horas a preparar, a orar. Vocês chegarem aqui, não, foi muito fixe. Amanhã já ninguém sabe nada daquilo que a gente teve aqui a falar. Não, na boa, tranquilo. A minha responsabilidade está, como é que fez o Pilatos? Tranquilo, irmãos, eu vou fazer a minha parte. Eu estou a trazer a palavra de Deus para a nossa vida. A verdade é que a gente passa a vida a olhar uns para os outros e ver o que é que está a mais. Mas nunca tem a coragem de ver o que é que te falta. Você sabe que é diferente? Quando a gente olha para ver o que é que está a mais, a gente está a dizer: ah, Joana, ai, tu andas sempre com isso. A gente está sempre a contar o que é que está a mais na vida dos outros, o que é que está errado na vida dos outros. O mundo está como está, sabem porquê? Porque são pecadores. Soma, mais. Porque são idólatras, mais. Porque são procrastinadores, porque são... Ia dizer uma palavra muito complicada, mas não me deixou acabar. Então, nós vamos somando mais uma... Alguém sabe daquilo que eu estou a falar? Quando Jesus olhava para as pessoas, ele dizia: tu tens tanta coisa, mas falta-te uma. Ou seja, o que está em falta na vida da nossa família, da vida dos nossos amigos, dos nossos... Não é, o problema deles não é o que está a mais, o problema deles é o que está a menos. E o que está a menos é Cristo. E enquanto nós não conseguimos ter os olhos dessa maneira, olhar para os outros e mais do que ver o que é que eles têm a mais, o que é que eles carregam, começar a ver o que é que lhes faz falta e sermos honestos com isso. Não me importa quem tu és, não me importa como é que tu estás. Aliás, no passado a malta aí e os revolucionários que eram aqueles corinhos da Revolução. Eu sei, ainda vou fazer um estudo sobre isso para pregar. Não, estou a brincar. Não importa, meu amigo. E a gente cantava com o acordeão bem vibrado. E eu era puto, tocava com a pandeireta. Não importa, meu amigo, quem tu és. Estás a ouvir o relógio? Shut! Não dá nada a mal agora. Estou a brincar. Não, mas a verdade é que nós crescemos com isso, mas na prática nós depois deixamos isso de lado. Não importa, meu amigo, quem tu és. Estás à sombra... Hoje estamos mais perto disso do que nesses dias. Nesses dias a gente cantava isso, mas depois se a irmã cortava o cabelo, já nem sequer era amiga, nem sequer era coisa nenhuma. Bom, mas não vamos falar. Hoje estamos mais perto disso. Eu louvo a Deus por isso. E a igreja para todos tem que ser uma igreja assim. Uma igreja que serve qualquer dia, vamos pôr assim um ritmo qualquer maluco. Onde é que está? Aqui zombada. Não importa, meu amigo, quem tu és. Bora aí. Depois vem a malta toda a entrar por aquela igreja. Que é isto aqui? Que zombada. Bora, toda a gente. Não importa quem tu és, como estás, desde que fiques à sombra do Calvário. E essa é que é a grande questão. Não importa como é que estás, se tens o cabelo cortado, se tens o cabelo comprido, se tens uma pintura, se não tens uma pintura, convém trazer roupa. A questão não é o que é que está a mais na vida das pessoas. A questão é o que é que está a menos. E a igreja tem que acordar para isso. E a igreja sabe o que está a menos. A gente tem que parar de contar o que é que está a mais. A gente tem que parar de contar aquilo que não gosta. E a gente tem que começar... É a mesma palavra. Eu não me apetece dizer como é que isto é em português. Mas é uma palavra que escreve da mesma maneira, tem o mesmo som, mas tem significados diferentes. A gente tem que deixar de contar o que é que está a mais na vida dos outros para começar a contar mais acerca de Jesus aos outros. Porque é aquilo que falta na nossa sociedade. Jesus aceitou todas as pessoas que vieram a Ele. Vou repetir, Jesus aceitou todas as pessoas que vieram a Ele. E mais, Jesus manifestou-se mais às pessoas diferentes do tempo dele do que aos próprios religiosos. A igreja hoje precisa de ver isso. Pensar menos no que é que está a mais. E começarmos a ter a misericórdia e a compaixão de ver de facto o que é que te falta. Falta-te isto, mesmo. Mas Daniel, o homem dessa história saiu triste. Porque quis. Saiu triste porque saiu com a revelação. A revelação de Deus nem sempre nos faz ficar felizes. A revelação de Deus muda a nossa vida. Pode ser para alegria, porque é esse o desejo de Deus, mas também pode ser para tristeza. Quantos de nós já saímos daqui zangados com o pastor ou com alguém que deu uma palavra? Aquela hoje foi para mim. Aquela boca hoje foi para mim. Não, mas a gente critica o fulano da história que vai ter com Jesus. Mas depois a gente, quando o pastor chega e diz assim: irmão, tu tens que mudar de vida, tu tens que ser certinho com o dízimo, tens que ser certinho com as horas de chegar, ser para mandar bocas. Qual é a diferença da atitude? Falta-te uma coisa. O fulano expõe-te no bom sentido, com um bom coração, e tu sais zangado, amargurado. Não é? Qual é a tua diferença em relação ao jovem rico que saiu da presença de Jesus?
Quando nós somos expostos à revelação de Deus, duas coisas podem acontecer. Ou a gente sai feliz, ou a gente sai triste. A intenção de Deus é sempre que a gente saia felizes. Deixem-me contar-vos só, lembrar-vos 3 histórias muito rapidamente. Bora lá juntos. Lucas 15. Quero lembrar-vos para mim, estas 3 histórias encerram aquilo que para mim, vá lá, há muitos outros textos, não é? Vocês percebem isso. Os primeiros que eu vos dei é a base bíblica, não é? Do evangelismo, da missão e quê. Mas Lucas 15 para mim é o coração de Deus acerca daqueles que estão perdidos. É Jesus que vai contar estas parábolas, estas histórias, quando ele está no meio de alguns homens menos simpáticos, que sempre o questionavam à procura de alguma coisa. Onde? Lembram-se? Vou repetir a expressão que vocês não estão a apanhar. Eu sou um grande pregador, vocês não apanham assim, não é? Então, eles estavam sempre à procura de mais alguma coisa. Por isso eles nunca conseguiam ver o que havia de menos na vida deles. Quando a gente, vou sublinhar que eu acho que isto é de Deus para nós hoje, quando nós perdemos demasiado tempo à procura do que está a mais na vida dos outros, nós corremos o risco de deixar de ver o que há a menos na nossa e até na dos outros. E eles passavam a vida a tentar encontrar em Jesus mais alguma coisa onde o acusar. E eles não conseguiam perceber o que havia de menos neles. Então, igreja, nesta manhã, talvez esta seja a mesma palavra do Espírito para nós. Nós temos nos acumulado demais com tantas coisas e de menos com aquilo que de facto é o coração de Deus. Lucas 15 vai contar 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e, finalmente, vamos mudar-lhe o nome só para encaixar aqui, a parábola dos filhos que estavam perdidos. Não foi apenas um que se perdeu, a gente já lá vai chegar também. Um deles saiu de casa, mas o outro perdeu-se dentro de casa. São apenas parábolas, o que significa que não são histórias verdadeiras, mas que relatam coisas que eram possíveis de acontecer. Okay? Jesus nunca contou histórias mirabolantes que eram impossíveis. Jesus sempre contou parábolas, histórias inventadas, mas para trazerem princípios morais, espirituais, ou simplesmente para que os seus ouvintes entendessem melhor um bocadinho as coisas, ou não. O Antigo Testamento dizia que iriam ouvir por parábolas para não entender, mas a verdade é que Jesus depois foi esclarecendo os próprios discípulos. Portanto, aqueles que estavam por perto iriam entendendo melhor através das parábolas. Ainda hoje, nós gostamos de pregar e de contar histórias aos outros através de parábolas. Olha, deixa-me lá dar-te aqui um exemplo. Quando nós vamos dar um exemplo de alguma coisa que nem sequer aconteceu, então nós estamos a contar uma parábola, não é? Okay? Então, 3 parábolas. E eu quero mostrar-vos uma coisa. A igreja está representada em qualquer uma delas. Vou tentar ser breve. A igreja vai estar representada em todas elas, em algumas delas em mais do que uma posição. Na da ovelha e na dracma nós vamos encontrar a igreja de duas formas, e na do filho pródigo nós vamos encontrar a igreja em três momentos. Nós vamos ver isso rapidamente. Bora lá. Então, a parábola da ovelha perdida, vocês estão lá? Sim? Vou ler rapidamente, os primeiros 7 versículos. Diz: todos os publicanos e pecadores, reparem no grupo, estavam-se reunindo para ouvi-lo. Ou seja, resumindo, todos os pecadores considerados pelos religiosos estavam parados para ouvir Jesus. Verso 2. Mas os fariseus e os mestres da lei, os religiosos do tempo, o criticavam. Às vezes na igreja também é um bocadinho assim, não é? Não aqui, lá na Riverside, em Coimbra. Quando estive lá senti, não estou a brincar. Nós aqui não é? Há sempre os que vêm para ouvir e os que vêm para criticar. E agora eu era malandro e perguntava: bora lá ser honestos, quantos é que costumam vir só para ouvir? E quantos é que vêm, e quantos é que honestamente às vezes vieram mais para criticar do que para ouvir? Ou vieram para ouvir e acabaram a criticar? Se calhar outros já aconteceu o contrário, vieram para criticar e acabaram para ouvir. Ok. Então eles o criticavam e diziam eles, verso 2: este homem, Jesus, recebe pecadores e come com eles. Jesus era esperto, com certeza. 3. Então Jesus lhes contou esta parábola. A quem? Aos religiosos. Estão comigo ainda? Aos religiosos. 4. E ele olha para eles e diz: qual de vocês? E eu faço deles: qual de nós? O quê? O que é que vai ser daí? Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas, 100 ovelhas, alguns até pensam, eu até tenho mais do que 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 no campo, ou no redil, ou guardadas, e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. Jesus está a confrontar religiosos que pouco faziam pelos humanos,
mas que faziam tudo pelos bens que tinham. Alô? Portanto, Jesus sabe aquilo que está a contar. Aqui a questão de serem ovelhas é porque Jesus não vai contar sobre pessoas. Jesus podia ter contado, quais vocês tendo 10 servos, e quando os vão contar só têm 9 servos. Jesus sabia que era perca de tempo dizer que eles iriam à procura de um servo, de um escravo. Eles comprariam outro, porque eles não davam valor ao humano. Mas eles davam valor às coisas. Estudem sobre isso, estudem sobre os fariseus e vocês vão descobrir isso. Eles interessavam-se mais pelas coisas que tinham do que pelas pessoas. Por isso eles nunca celebravam quando alguém era curado num sábado. Por isso eles nunca celebraram o homem que era posto à porta do templo. Por isso eles nunca celebraram o cego de nascença que Jesus curou. Por isso eles nunca celebraram pessoas, eles celebravam-se a si mesmos. Cuidado, pessoal, que quando nós acabamos por nos celebrar demasiado a nós próprios, nós começamos a contar demasiado as nossas ovelhas e deixamos de contar os outros que ainda estão fora. Cuidado, que isso pode ser um indício que nós nos tornamos mais religiosos. Eu prefiro ser um publicano. Um publicano era alguém que era judeu, mas que estava a trabalhar ao serviço do Império Romano, normalmente para coletarem os impostos. Então eram vistos como inimigos, como pecadores. Mas eram esses que ouviam Jesus. Porque eram esses, houve convites a ouvir, porque eram esses que sabiam que havia alguma coisa em falta na vida deles. Os religiosos criticavam porque só sabiam somar o que estava a mais na vida dos outros. Então Jesus falou isso, contou a parábola da ovelha para eles. 5. E quando a encontra, a coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. E eu lhes digo que da mesma forma, olha agora, olha o contraste, haverá mais alegria no céu por um pecador. Pecador é ovelha ou pessoa? Pecador é ovelha ou pessoa? Pecador é ovelha ou pessoa? Olha o contraste. Vocês vão fazer uma festa por causa de uma ovelha que encontram, ou seja, matam outra ovelha qualquer. Mas quando um pecador se arrepende, Jesus não está a falar da ovelha perdida. Eu não posso, não vou sair daqui, não é, Daniel? É sempre a mesma conversa, não é? No fundo, Jesus não está a falar de ovelhas que se perdem. Jesus está a falar de pecadores que estão sentados a ouvi-lo. Vocês nunca tinham visto a parábola desta maneira. Porque a gente sempre prega só sobre a ovelha que se perdeu. E o pastor vai carregá-la. Mas, na verdade, tira a parábola da ovelha e volta outra vez ao princípio da história. Publicanos e pecadores estavam sentados a ouvir Jesus. Fariseus aparecem. Vou só ilustrar, está bem, Paulinho? Tu és dos melhores que sabes disso. Mas imaginem, olhem à vossa volta, estamos todos sentados a ouvir Jesus e olhem para o fariseu que está ali encostado à coisa, como quem diz, deixa lá ver o que é este hoje, vai para aqui dizer. Não, a sério, olhem, fiquem com a ideia visual. Porque é assim que mentalmente, psicologicamente, às vezes nós estamos também. E Jesus tem este cenário diante dele. Os que estão para ouvi-lo e os que estão apenas para, diz a Bíblia, para criticá-lo. E ele conta-lhes uma história que não tem que ver com Cristo, mas tem que ver com ele. Porque Jesus não veio para salvar ovelhas. Obrigado pelo vosso amém. Vocês hoje têm encorajadores. Devem estar com vergonha dos convidados. Eu posso ir para eles saírem. Podem ser. Jesus não veio dar a vida para... mas Jesus disse que ele era um bom pastor. Sim, disse isso mais uma vez para que as pessoas da cultura do tempo dele entendessem. Jesus não deu a vida por ovelhas. Jesus deu a vida por pessoas. Nós é que ainda damos a vida por ovelhas. Nós é que ainda damos a vida por causa destas coisas. Eu ia dizer tretas, mas não sei porque fico aqui na câmara. A gente ainda dá a vida por isto. A gente ainda dá a vida pelos nossos bens. Há de alguém que me risca o carro. Parte-o todo. Parte-o todo do quê? Mas deixa o carro, que se lixa o carro. Se cai tudo para o outro pagar. A gente tem que dar a vida por pessoas. Jesus termina a parábola a dizer o quê? Há mais alegria no céu por uma ovelha que se encontra. Por uma boa promoção no Pingo Doce, na Páscoa e no Natal, borrego aos quartos, ou inteiros, ou metades. Que essa é a nossa maior alegria. Queria aquele telemóvel. Isso foi a minha maior alegria. Onde passava com uma grande máquina. Eu gostava bem de dinheiro. Comprei por metade do preço. Grande compra. Para quê? Depois, ao fim de 2 meses, já saiu melhor que este. Já está mais barato outra vez. E assim, que coisa. É burra. Bom, mas este está fixe para tirar umas fotos muito giras. Então, Jesus, bora lá, que é para eu não vos empatar. Ouçam com ouvidos ouvir. Jesus está a falar de pessoas. A seguir, Jesus conta a parábola. Bora aí acelerar. A seguir, imediatamente antes, Jesus termina e diz isto. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. A festa no céu. Por exemplo, eu não sei se isto aconteceu aqui enquanto nós adorávamos, enquanto orávamos. Eu não sei se algum de vocês aqui nesta manhã precisou de fazer isso. Não sei.
Mas se calhar algum de vocês aqui hoje entrou com alguma mágoa, alguma tristeza, mas depois na presença de Deus, porque estas coisas na presença de Deus acontecem sempre das duas uma. Ou nós saímos alegres ou nós saímos tristes, ou seja, nós somos confrontados e nós temos que resolver isso. E se calhar algum de vocês aqui nesta manhã, enquanto cantou, se calhar, Deus perdoa-me aquilo que eu fiz esta semana. Não sei, alguém fez, bora lá perguntar, alguém fez isso? Levanta a mão, que é para ver, aí não é a cabeça. Lá estão as ovelhas a abanar a cabeça, nós somos pessoas, levantamos braços. Alguém nesta manhã teve que fazer isso enquanto adorávamos? Deus, eu de facto, eu sou teu filho, perdoa-me lá os meus pensamentos paros. Alguém fez isso, eu não? Tu não sabes, porque a gente não vive assim, a gente não gosta de gastar energia. No domingo passado a gente terminou em festa, não foi? Tão bem, pagamos aqui uns saltos que até... Isto quase virava tudo ao contrário. Até o irmão girou, até as cadeiras, tivemos que tirar as cadeiras, senão o irmão girou não conseguiu fazer o breakdance. Vocês sabem o que é que aconteceu no céu quando alguns de vocês tiveram essa atitude honesta no vosso coração? Houve festa no céu. Mas Daniel, isto não está a falar dos novos convertidos. Não sei, diz-me lá tu. Está a falar de novos convertidos. A Bíblia fala de novos convertidos. A gente é que usa essa linguagem. A Bíblia fala de pecadores e de pecadores que se arrependem. Se nesta manhã tu te arrependeste, deixa-me dizer-te uma coisa. Se te arrependeste é porque alguma coisa estava mal na tua vida. Se estava mal na tua vida, tu estavas mais a caminho do inferno do que do céu. Vamos pôr assim, radical. Quando tu nesta manhã tiveste a oportunidade de estarmos juntos como igreja, a honrar a Deus e a servirmos juntos, e tu tiveste a oportunidade no ambiente que foi criado pela igreja, pela família, tu tiveste a oportunidade de dizer assim, Deus, perdoa mais uma vez. Então sabes o que é que aconteceu no céu? Começaram os anjos a abrir garrafas de champanhe. Desculpem a expressão. Começaram os anjos a celebrar. Uau! Eu vi a Cleide levantar o braço, Cleide, posso já? Os anjos estavam lá, Jesus, olha, a Cleide estava mal, meu, a Cleide depois ia para o veneno na comida do João, porque, para ver se lhe crescia o cabelo, mas ela arrependeu-se, e de repente sabe o que é que aconteceu? Houve festa no céu, alguém pode dar glória a Deus, é porque nós não damos glória, a gente não quer saber, eu estava mal, agora estou bem, igreja, que bom, Deus me abençoe. Eu quero dizer uma coisa, não é assim que no céu acontece, o problema é que a gente faz mais festas. Se eu disser assim, pessoal, para a semana é o almoço, quem ainda não se inscreveu tem que se inscrever. E eu vou pagar o almoço a vocês todos. Pois. Está bem a abelha. Espera aí que pai já vai. A gente celebra mais as ovelhas do que pessoas, irmãos. A gente ainda celebra mais as ovelhas do que as pessoas. O outro fulano traz um carro novo ou uma camisa nova. Ai, é espetacular, meu. Pau. A gente recebe uma visita aí. Ninguém se chega ao pé para dar um abraço, perguntar como é que te chamas, porque é que estás aqui, o que é que te falta. Eu não quero saber, porque a gente celebra mais ovelhas. A gente celebra mais o rei da ovelha que se perdeu. Quero saber da ovelha que se perdeu. As outras 99 reproduzem e não tarda nada, tenho 110. Vocês não tinham percebido que Jesus estava a mandar uma boca a eles. A segunda parábola é a parábola da dracma, ou moeda perdida. Uau! 10 dracmas, podiam ser bem mais, mas dracmas tinha que ver com uma noiva que recebia o dote, ou simplesmente alguma coisa que alguém ia colecionando, guardando, não é coleção nesse sentido, mas alguém que coletava, alguém que guardava, era muito valioso. Mas tinha um número mínimo, porque senão ficava incompleto. Jesus não quer saber de moedas, Jesus quer saber de pessoas, porque a segunda parábola vai acabar da mesma maneira, verso 10. A mulher vira a casa, que um dia está a ver... Você sabe, não sei se vocês têm alguma peça valiosa na vossa casa que de vez em quando vocês gostam de ir revê-la. Alguém tem? Era só para descobrir se havia aí alguém que tinha aí um tesouro. Não consegui descobrir. O Luís, né? O Luís, tens lá no meio das meias. Eu sei onde é que está. No meio das meias... Estou a brincar, não sei nada. Se agora já não está no meio das meias, está no meio dos sapatos. Pensem comigo. A história que Jesus está a contar é a mulher, a meio do dia, foi procurar, foi ver a sua tiara, que provavelmente usou ou iria usar no dia do seu casamento. E quando chegou lá, o que é que encontrou? Das 10 só estavam 9. E aquilo entristeceu o coração dela. Mais uma vez, coisas que entristecem o nosso coração. E ela ficou entristecida. Olha, falta aqui uma moeda. E diz que virou a casa ao contrário, man. Varreu. Agora, sabe porque é que Jesus vai dizer que ela varreu a casa? Porque não é preciso varrer para andar à procura de uma coisa. Mas lembra-se, naquele tempo, o chão, quem tinha posse, trazia pedras do Rio Jordão e punha pedras na sua casa. Isto é para aprender, Débora. Deixa fazer esse ar de... Quem não tinha dinheiro tinha terra batida. Pois, eu sei que a gente não sabe o que isso é, porque a gente está a ter soalho, madeira, ou a gente está a ter mosaico. Alguém vive com pedras do Rio Jordão, toscas, mal montadas, cheias de ranhuras pelo meio, onde qualquer moeda pode cair, e depois é uma carga de trabalhos para encontrar. E se for terra batida, Daniel? Já alguém deixou aqui uma moeda na praia, no meio da areia? Parece que foi mesmo ali, não parece? Depois a gente põe a mão e cadê ela? Eu agora falei em brasileiro para alguns irmãos perceberem.
Então, cadê? Onde é que ela está? Alguém sabe do que eu estou a falar? A mulher varreu porque estava aflita, ela tinha que encontrar, porque ela tinha que usar aquilo provavelmente outra vez. E incompleta, não tinha valor, era inútil. E mais, iria dizer que ela era descuidada. Bom, eu não vou perder tempo com isso, senão estou a fazer o mesmo que aquele pastor e que a mulher fazia. Muita preocupação pelas coisas, mas muito pouca preocupação por aquilo que vale a pena. Encontrando-a, faz uma festa, chama os amigos e celebra porque a moeda estava perdida e foi encontrada. Mas Jesus volta a dar a tónica. Qual é a tónica outra vez? É o que ele repete. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. Então o que está em causa não são ovelhas, não são moedas. O que está em causa são pessoas. E deixa eu terminar a última parábola. Para provar aquilo que eu estou a dizer. A última parábola não tem nem ovelhas, nem moedas, nem pessoas. E o único animal que aparece é o bezerro no fim e é para ser oferecido para toda a gente comer. Mas Jesus está a ensinar uma lição àquela gente e a nós hoje outra vez. Não importam as coisas, igreja. Importa são pessoas. Eu vou repetir. Não importa as coisas. Importam pessoas. Mas agora as coisas não importam. Não na mesma intensidade que as pessoas. E aqui sim. Joana, queres ir aqui agora ao pé de mim, por favor? Salve palmas para a Joana, que ela precisa de muita motivação. Vamos fazer os três e quando eu disser levantas o quarto vão ser as coisas. Vamos ter que ficar sempre abaixo. Não é assim, tá? Sim. Então, honrar Deus, onde é que tem que estar? E sempre que eu subo a honrar a Deus, eu vou subir. Estão acordados ainda, podem dizer? Qual é o segundo pilar desta casa? Pode ser um bocadinho mais forte. E quando eu sirvo, quando eu levanto honrar a Deus e quando eu levanto servir juntos, eu vou ter que levantar ao mesmo nível. Mas as coisas, elas têm que ficar sempre. Não. Levanta as coisas, Ana. Sempre que eu levantar as coisas na minha vida, eu corro um sério risco de baixar a honra a Deus, de servirmos juntos e alcançar outros. Sempre que eu tiver coragem de baixar as coisas, então eu vou levantar a honra a Deus, servirmos juntos e alcançar outros. O que eu valorizar mais é o que eu vou levantar na minha vida. Se eu valorizar as coisas, mas se eu valorizar Deus, olha o que é que Deus traz sempre atrás. Olha o que é que Deus traz sempre atrás. Se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, se aprendem alguma coisa, pode ser? Se vocês em casa quiserem contar isto a alguém, vou-vos ensinar como é que se faz isto. Querem saber como é que é? Podes sentar, Joana? Então, honrar Deus, servir juntos, não consigo, e alcançar outros. Coisas. Bora baixar as coisas para subir as outras. Pode ser? Não gosto, sogrinhos, não ponho aqui assim. Brincadeira. Nós precisamos destes 4. Nós precisamos de coisas. Nós precisamos de coisas. Nós precisamos das ovelhas. Nós precisamos das moedas. Mas o mais valioso são as pessoas. A última parábola, filho pródigo. 2 filhos na mesma casa. Qual deles negligenciou o pai? Qual deles negligenciou o pai? Qual deles deixou de honrar a Deus? O pai. Os 2. Um sai de casa, o outro fica em casa por causa das coisas. Um sai de casa e leva dinheiro no bolso, que não era dele. O outro fica em casa amargurado porque o outro sai de casa e ele tem que andar a trabalhar no campo, mas está triste, nem um perdido. O irmão volta para casa, o pai quer fazer uma festa. E o outro irmão diz, eu não vou fazer festa porque eu estou de luto. Não de luto pelo meu irmão, mas eu estou de luto por mim mesmo. Tenho sido um parvo. Tenho trabalhado para ti todos estes anos e não tenho nada. E o pai diz, não tens nada porque tu não queres, porque o que eu tenho é teu. Então 2 filhos perdidos. Pessoas à festa. Agora, o que é que Jesus vai valorizar? O filho que está em casa amargurado ou o filho que gastou tudo, mas volta para casa? Com quem é que ele faz a festa? Ou para quem é que ele faz a festa? Com quem se arrepende. Então, igreja, nós precisamos estar cá nessa atitude. Gente que se arrepende. Primeira lição para nós aqui esta manhã. Alcançar outros, porque isso nós precisamos nos alcançar até dentro da própria casa.
Precisamos de ajudar-nos. Às vezes eu posso estar a falhar, Ângela. A tua obrigação é ajudares o teu pastor a dizer: Daniel, tu tens de te arrepender, tu falaste mal, tu fizeste mal. Porque é no arrependimento que vai haver festa. Mas não apenas dentro, sobretudo fora. Mas deixem-me terminar com isto. Se não houver arrependimento dentro, haverá arrependimento fora? Se a igreja não for uma comunidade de gente arrependida, se a igreja não é uma comunidade que celebra o arrependimento uns dos outros, será que nós vamos conseguir cativar os outros pecadores a arrependerem-se também? Então, nós precisamos de celebrar mais a vida uns dos outros. Perceber que nenhum de nós aqui é perfeito, mas somos pecadores arrependidos. Porque no céu há festa cada vez que um pecador se arrepende. Então, a igreja para todos tem que existir para isso: honrar Deus, servirmos juntos e alcançarmos outros. Olhar para as pessoas e não apenas encontrar nelas o que está a mais, mas olhar para as pessoas e ver o que lhes falta. Olha, falta-te uma cena. Se calhar algumas a gente vai dizer: olha, falta-te ser amado e compreendido. Anda aí, olha, vou dar um abraço. Se calhar a ti falta alguém que te ouça. Mas fala à vontade, eu quero ouvir-te. Enquanto a gente bebe um chazinho. Se calhar há outros que a gente vai descobrir falta de atenção. Se calhar hoje vamos descobrir que falta de dinheiro para comprar pão. No meio dessa falta, ou melhor, no meio de suprir essa falta, nós vamos estar a ser Jesus na vida de alguém. Deixa eu terminar, porque a parábola de Lucas 15 é assim, começa com quem? Publicanos e pecadores. E Jesus está só a falar deles e para eles. Uau! Imagina que tu és considerado um pecador pelos religiosos e de repente o bom Jesus, ele está de pé a olhar nos olhos dos outros e dizer: sabes uma coisa, tu vais atrás das ovelhas e é fantástico pôr as ovelhas atrás, no pescoço e depois trazê-la para casa. Mas sabes o que é que traz alegria no céu? Sempre que um pecador... Uau! Imagina, vocês são os pecadores, vocês são os outros, pode ser? Os bons. Vocês são os pecadores. Imaginem, de repente Jesus agora está a falar para eles, mas está a falar deles, meu. E não fala como eles falavam acerca deles. Jesus diz: vocês vão atrás das ovelhas, vocês varrem o chão da casa até encontrarem aquilo para vocês tem valor. Mas no céu, de onde eu venho, para onde vocês religiosos querem ir, no céu há alegria. Não pela vossa religiosidade, mas cada vez que um pecador... Agora imagina, tu estás ali sentado: eu sou um pecador aos olhos daqueles camafeus, eles não gostam de mim, eu sou um pecador, eu nunca vou chegar aos calcanhares deles, dos fariseus, dos nicodemos, eu nunca vou lá chegar. Mas de repente vem Jesus, aquele que abre os olhos aos cegos, aquele que levanta os paralíticos, aquele que levanta os mortos, coisa que nenhum dos religiosos conseguiu fazer. E de repente esse Jesus, que diz que vem do céu, que João Batista disse que este é o Cordeiro de Deus, e ele diz que no céu... O meu pecado, de alguma maneira, trouxe alegria ao céu. Não o meu pecado em si, mas o arrependimento do meu pecado. Então eu estou a ter uma oportunidade, eu estou a ter uma janela de oportunidade. Porque se eu me arrepender, porque eu sou um pecador aqui sentado, a ouvir Jesus a falar para os outros, se eu me arrepender, eu vou trazer mais alegria no céu do que a religião toda deles juntas. Uau! Então, igreja, alcançar outros não tem que ver com religião, alcançar outros tem que ver com arrependimento. Nós precisamos de ser pecadores arrependidos e provocar ou ajudar os outros a arrependerem-se. E tu não ajudas ninguém a arrepender-se, Miguel, quando tu provocas. Não precisas para nada. Sempre a errar no mesmo. Provocar arrependimento é dizer: tu és único, caneco. Vais continuar a perder o teu tempo nessas coisas, vais continuar a perder o teu tempo naquilo que não é de Deus. Tu tens oportunidade. Mas ninguém me ama, isso é mentira. A gente aqui ama-te, a gente vai te ajudar. Mas eu já fiz tanta coisa na minha vida, sabem, traz tudo o que já fizeste, que a gente depois faz uma reciclagem. A gente tem que provocar arrependimento na vida das pessoas. Mas eu ainda não sei bem a minha orientação sexual. Nem eu sei qual é a tua, nem quer saber. Mas Deus sabe qual é a orientação sexual que tem para a tua vida. Esse não é o problema. O teu maior problema não é o que tu tens a mais, é o que tu tens a menos. Mas eu tenho algumas práticas na minha vida que eu não sei se vou deixar de fazer. Traz as tuas práticas, não é o que tens a mais. É o que te falta e nós temos que nos concentrar no que fala. Pastor, mas há pessoas aí que são muito pecadoras. Como é que tu medes isso? Como é que um pecador como tu pode dizer que o outro é mais pecador que tu? Que eu não faço o que ele faz. Se o pecado não é aquilo que tu dizes que é pecado, o pecado é aquilo que Deus diz que é pecado. O outro matou, é pecador. Tu és mentiroso,
És pecador igual, amigo. Toma, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Mas o final, para os dois, é o mesmo. Eu não estou a defender um, mas também não estou a atacar o outro. Alcançar pessoas, irmãos, nós precisamos ter um coração de compaixão. Será que Jesus não tinha vontade de destruir alguns pela sua santidade, que Ele é Deus? Mas o seu amor foi bem maior. O seu amor foi tão maior que deixou de olhar para o que havia a mais e concentrou-se no que havia a menos. Agora deixa fechar com chave de ouro. Não basta só ver o que falta. Nós temos que suprir o que falta. Não basta dizer precisas de Jesus. Nós temos que ser Jesus para alguém. Porque este é o princípio das parábolas. Agora eu volto atrás só para vos dizer isso. Sim, alguém carregou a ovelha nos ombros. Sim, alguém pegou na vassoura e virou a casa ao contrário. Sim, é preciso fazer algumas coisas. Nós precisamos ser Cristo para alguém, Joana. Nós precisamos oferecer os nossos ombros. E não é o pastor, é a igreja. Eu vou repetir, não é o pastor, irmãos, é a igreja. Não é o pastor que procura os perdidos, é a igreja que procura os perdidos. Não é o pastor que procura as moedas, valor na vida dos outros. É a igreja que faz isso. A igreja tem que ser encontrada nisso. A igreja tem que ser encontrada a envolver-se com os... Mas onde é que está as ovelhas? Eu vou lá. O pastor nunca lá foi. Não faças para mostrar que o pastor não fez. Faz para ajudar a igreja. Faz para ajudar os outros. Vira a casa ao contrário. Não falta aí a vassouras, não falta aí a moedas perdidas. Não falta aí a filhos revoltados dentro e filhos levianos fora. Não falta aí a trabalho, a gente que precisa de ser amada, a gente que lhe falta alguma coisa. Vamos ficar de pé nesta manhã, pode ser? Glória a Deus.